Você se sente inadequado ou disfuncional? Já teve a sensação de que não pertence a este mundo, de que há algo de profundamente errado na forma como a sociedade funciona e de que, talvez, o problema não seja você, mas o próprio sistema? Se sim, é provável que em algum momento tenham tentado convencê-lo de que há algo de errado com sua mente. Afinal, questionar o funcionamento da sociedade é, muitas vezes, interpretado não como uma análise racional da realidade, mas como um sintoma de transtorno mental. A história está repleta de exemplos de indivíduos que foram considerados loucos simplesmente porque não se encaixavam no modelo social vigente. Muitos artistas, cientistas e filósofos foram diagnosticados como instáveis ou perturbados porque enxergavam além do que lhes era imposto. Hoje, essa lógica se mantém. Quem não aceita trabalhar até a exaustão, quem se recusa a seguir normas arbitrárias, quem não se conforma com as injustiças sociais, esse indivíduo é visto como problemático, improdutivo, rebelde, inadequado. E a punição para a inadequação varia de acordo com o contexto. Pode ser a marginalização, a pobreza, a internação psiquiátrica, a criminalização ou, simplesmente, a exclusão social. A sociedade como patologia coletiva. E se o problema não estiver no indivíduo, mas no próprio sistema, a sociedade moderna promove valores e comportamentos que, se analisados isoladamente, poderiam ser diagnosticados como sinais de distúrbios psicológicos. O consumo desenfreado, a competição extrema, a normalização da desigualdade e da exploração. Tudo isso poderia ser visto como sintoma de uma patologia coletiva. A religião é um exemplo interessante. Estudos em neurociência mostram que práticas religiosas ativam as mesmas áreas do cérebro que drogas psicotrópicas, como opioides e psilocibina, estimulando sensações de euforia, submissão e pertencimento. Isso explicaria por que muitas pessoas se agarram a crenças dogmáticas, mesmo quando elas são contrárias à lógica ou prejudiciais ao seu próprio bem-estar. Se um indivíduo começasse a ouvir vozes ou acreditar em forças invisíveis sem um contexto religioso, provavelmente seria diagnosticado com esquizofrenia ou transtorno psicótico. Mas dentro de um sistema que valida essas crenças, elas são consideradas não apenas normais, mas saudáveis. A questão então se inverte. Quem realmente sofre de um transtorno? O indivíduo que vê a irracionalidade da sociedade e se recusa a se adequar, ou a sociedade que exige aceitação cega de dogmas e abusos? Para sobreviver, é necessário ser funcional para o sistema produtivo. Para que a sobrevivência e as mínimas condições de vida sejam garantidas, a maioria, que não possui bens e recursos suficientes para se manter vivo, se submete a vender horas de seu dia para o trabalho, para depois conseguir as calorias mínimas para ter sua fome saciada. Outros, percebendo que essa dinâmica social e econômica não é sustentável, afasta-se e vive, voluntariamente, longe dessa dinâmica. A maioria dos, abre aspas, disfuncionais, porém, não se ajusta aos desígnios de todo o sistema e são, forçadamente diagnosticados com disfunções mentais, alijados de todo o processo por se indignarem com a pressão de serem um mero fator de produção. É que a lucidez se apodera do sistema de recompensa do sujeito que percebe que as vantagens são inferiores aos danos efetivos e ocultos. Logo, se exila ou é exilado do jogo da oferta e da demanda agregada. O fato é que o ser humano não tem papel preponderantemente biológico, mas econômico. Isso, de certa forma, já torna sua existência desnecessária para o bom funcionamento da biosfera. A punição da inadequação ao longo da história. Desde os primórdios da civilização, sociedades têm imposto normas rígidas e punido aqueles que não se encaixam. As formas de punição variam, mas a lógica é sempre a mesma. Conformidade é recompensada, desvio é castigado. Nas sociedades tribais primitivas,
A sobrevivência do grupo dependia da cooperação. Indivíduos que não contribuíam ou que se comportavam de maneira estranha muitas vezes eram excluídos, banidos ou até mortos. No escravismo e feudalismo, as revoltas de escravos eram violentamente reprimidas. Poucos eram aqueles que conseguiam se tornar homens livres ou donos de propriedades. Modernamente, no socialismo, especialmente em regimes socialistas autoritários, os disfuncionais enfrentavam punições que variavam desde exclusão social e dificuldades econômicas até perseguição, prisão e execução. No capitalismo, a punição se tornou mais sutil. Aqueles que não se encaixam ou são considerados inaptos são marginalizados, empobrecidos e forçados a aceitar trabalhos precários para sobreviver ou sucumbir de vez à fome ou miséria. No entanto, esse mecanismo de punição não é exclusivo dos humanos. Ele pode ser observado também em outras espécies. O punitivismo na natureza. O comportamento de excluir ou punir aqueles que não seguem as regras do grupo não é exclusivamente humano. Ele é encontrado em diversas espécies sociais, reforçando a hipótese de que a conformidade é um mecanismo evolutivo para manter a coesão do grupo. Chimpanzés. Quando um indivíduo tenta trapacear ou roubar comida, ele pode ser agredido ou isolado pelos outros. Estudos mostram que chimpanzés sentem satisfação ao ver um infrator ser punido, o que se assemelha ao prazer humano em aplicar justiça. Formigas. As formigas operárias seguem uma rígida divisão de trabalho. Se uma delas para de cumprir sua função, outras formigas podem atacá-la ou matá-la, garantindo que o grupo continue funcionando de maneira eficiente. Corvos e gralhas. Essas aves realizam algo parecido com julgamentos coletivos. Se um membro do bando rouba comida ou age de maneira considerada traiçoeira, ele pode ser atacado por seus companheiros ou expulso do grupo. Isso sugere que o punitivismo tem bases evolutivas. No entanto, ao contrário dos animais, os humanos desenvolveram sociedades complexas onde essas punições podem ser aplicadas de forma irracional e até cruel. O antissocial como uma anomalia da natureza. A socialização é um traço evolutivo essencial para a sobrevivência humana, pois, ao longo da história, indivíduos que cooperaram tiveram mais chances de obter recursos, proteção e transmitir seus genes. Esse padrão é observado em diversas espécies, como primatas, lobos e formigas, onde o pertencimento ao grupo é fundamental. O cérebro humano se adaptou a essa necessidade por meio de neurotransmissores como a oxitocina, que fortalece laços sociais, e a dopamina, que recompensa interações bem-sucedidas, tornando a socialização algo biologicamente gratificante. No entanto, a mesma evolução que favoreceu a socialização também criou mecanismos de punição para quem não se adequa ao grupo. O isolamento pode desencadear estresse, ansiedade e enfraquecimento do sistema imunológico, funcionando como um alerta biológico de que a exclusão é perigosa. Além disso, as sociedades impõem punições sociais aos não socializados, como exclusão, bullying e marginalização no mercado de trabalho, reforçando a pressão para a conformidade. A psiquiatria moderna muitas vezes patologiza a falta de socialização, diagnosticando transtornos como ansiedade social e autismo, sem considerar que, em alguns casos, a inadequação pode ser apenas uma diferença na forma de existir. Embora a socialização seja natural e benéfica para a maioria, forçá-la como uma obrigação universal desconsidera a diversidade humana e transforma a necessidade de pertencimento em um mecanismo de opressão para aqueles que não se encaixam nos padrões sociais predominantes. O perigo de ser diferente. O maior problema não é apenas que o sistema puna a inadequação, mas que ele a redefina como doença. A psiquiatria, muitas vezes, serve como ferramenta para patologizar comportamentos que representam uma ameaça à ordem estabelecida. No século XIX,
Mulheres que se recusavam a obedecer aos maridos eram diagnosticadas com histeria e frequentemente internadas em hospícios. Durante regimes autoritários, dissidentes políticos eram considerados loucos e enviados para hospitais psiquiátricos. Isso aconteceu na União Soviética, na China maoísta e em outras ditaduras. Hoje, muitas pessoas que se recusam a seguir a lógica do mercado são diagnosticadas com transtornos como depressão, ansiedade ou transtorno de personalidade esquiva, sem que se questione se a sociedade que gera esses sintomas não é, ela própria, doentia. Se uma pessoa sente angústia diante de um sistema que exige trabalho exaustivo, competição desumana e consumismo irracional, quem realmente está doente? A pessoa ou o sistema? Existe saída? A inadequação pode ser uma maldição, mas também um sinal de lucidez. Em um mundo que exige conformidade cega, perceber a irracionalidade do sistema pode ser um ato de sanidade. No entanto, ser diferente sempre será perigoso. A punição da inadequação pode vir de diferentes formas: exclusão social, empobrecimento, violência ou patologização. Mas há uma questão central que poucos se atrevem a perguntar: e se os loucos forem aqueles que enxergam com mais clareza? A história mostra que aqueles que desafiaram o sistema, Galileu, Van Gogh, Nietzsche, Arthur Bispo do Rosário, Nijinsky, Tesla, foram perseguidos, isolados e considerados loucos. Mas, no fim das contas, eram eles que estavam certos. De certa forma, pode-se dizer, do alto da minha, abre aspas, loucura social, fecha aspas, que a lucidez não é uma característica evolutivamente interessante para a propagação da espécie, já que, por ela, pode-se perceber o quão danoso pode ser para o indivíduo uma sociedade doente. Afinal, quem, do alto de sua sanidade, colocaria um descendente numa espiral de sofrimento? Sigamos, então, desfuncionais.